Eu gosto de tudo. Também gosto. Eu gosto de bombom, de biscoito. Eu gosto de bombom, chocolate. Você veio fazer hoje o que aqui nessa praça? Pintar, Pintar? Por quê? porque tá bonito. Pra ficar bonito? Porque tá bonito agora, né? Ao longo da vida, a gente tem várias janelas de oportunidade de desenvolvimento e crescimento. O 06 é a primeira grande janela, né? É uma fase fundamental da vida e é uma fase que ela era muito pouco olhada aqui no país, né? A gente sempre entendeu que essa é uma fase da criança dentro de casa, que é uma coisa da família. Então, a gente começa a trazer esse sujeito para a cidadania, a ideia de que ele não é apenas da família ou de casa. É a fase fundamental, estruturante da vida do sujeito. E essa construção e essa compreensão da importância dessa fase é bem recente. Afastando, tindolelê. Afastando, tindolelá. Bom, quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Vai atrás, vai. Como assim, criança, sujeito, político, participação, primeira infância política, que história é essa? Se criança tem condições de falar alguma coisa, então a primeira coisa é quebrar esse medo da criança que não fala ou que eu não vou saber comunicar e conseguir entender a comunicação da criança de uma maneira mais holística. O Brasil vem participando ativamente nesse movimento e tem avançado, não é? A gente tem uma boa legislação de proteção à criança, há um esforço enorme de tirá-la do papel da sociedade, dos movimentos sociais, das ONGs, não é? E a gente tem avançado nisso. Agora, o nosso problema é a distância entre a intenção e o gesto, entre o que se diz e o que se faz, né? Que é fruto também de uma cultura, nós somos uma sociedade muito autoritária, muito machista, muito violenta, né? E isso se traduz nas práticas cotidianas. O que mais a gente precisaria melhorar para que o Calabar fosse legal para as crianças viverem, brincarem, andarem? Esse bar que bota a cadeira ali em cima da amarelinha, a gente não pode brincar na amarelinha. Certo. Então usar a praça pública para bar não é legal para as crianças. A Convenção Internacional do Direito da Criança traz 3 direitos básicos, né? Proteção, provisão e participação. Proteção, obviamente, né, contra tudo que possa afetar o desenvolvimento e o crescimento
natural das crianças. Provisão é alimentação, saúde, educação, etc, etc. E participação é o direito da criança de se fazer ouvir. Isso é algo que está muito distante ainda. Aí não só no Brasil, eu diria que de um modo geral as sociedades são muito adultocêntricas. As crianças, principalmente criança pequena, você olha e nem pensa que elas pensam, né? E como elas pensam, e como elas têm coisas para dizer. Então, na verdade, o que a gente gostaria era que as crianças tivessem direito à participação na vida da cidade, a dizer o que cidade é essa, né? As cidades hoje em dia estão cada vez mais agressivas, mais difíceis, a mobilidade, o trânsito, os espaços para as crianças, o acesso aos espaços públicos cada vez menor. Então, a gente quer que as crianças digam qual é a cidade que elas gostariam de ter. E agora tem boneca. Tem boneca? Mas o que tem na sua casa? Brinquedo. Que tipo de brinquedo? Minha mãe não deixa. Não deixa? Mas por quê? Porque não deixa eu brincar. Ah, mas isso é muito triste, não é? É triste. O que você gosta de brincar, Janiele? É boneca. Boneca? Como é a tua boneca? Conta da tua boneca. Tem muitas? Um dos direitos básicos, quando a gente está pensando em cidadania, é o conceito do direito à participação. Aí a gente vai ter o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de credo e crença e religião, o direito à liberdade de organização, o direito de você exercer o poder sobre as políticas públicas, a proposição das políticas públicas e o controle de políticas públicas. Como é que tu vai pra casa? É de ônibus. De ônibus? É bom ir de ônibus pra casa? Conta mais do ônibus. Como é o ônibus da tua escola? É todo amarelo. Todo amarelo, o que mais? Então, quando a gente está falando de participação infantil, a gente está falando de trazer a criança como uma criança que participa da sociedade, participa da sua construção e participa do seu funcionamento. Então, ela tem que estar integrada na cidade, ela tem que sair de dentro de casa e ganhar o espaço público. Para além do direito à participação, quer dizer, eles são cidadãos, eles têm direito de dizer o que eles precisam e o que eles querem, o que eles desejam. Para além disso, a gente pensa que uma cidade vista com o olhar da criança será sempre uma cidade mais bonita, mais alegre, mais prazerosa, um lugar melhor para se viver. A criança precisa de um lugar para brincar, para se divertir e brincar com os amigos. Ouvir as crianças, o que é que elas sempre pedem mais cores, mais flores, mais amores, né? Então a cidade ficaria uma cidade melhor se a gente conseguisse ouvir o que as crianças dizem, né? E inserir esses desejos no dia a dia da cidade. Por que você não brinca na rua? É perigoso, passa carro. Passa carro? Sua mãe não deixa? Não, só na calçada. Sabe? E a calçada é boa? É. O que você, como super-herói, faria para mudar, para a criança poder brincar em todos os lugares, então? Na calçada. Faria uma calçada melhor? E uma rua? Trabalhar com cidadania na primeira infância, que requer alguns critérios muito mais específicos, né, do que outras faixas etárias, principalmente porque a criança na primeira infância ainda não tem esse domínio da linguagem, né, como outras fases da nossa vida, então exige que a gente possa estar conversando com essa criança de outras formas. A criança, ela não é alguém que só está ali recebendo influências, sendo influenciada e sendo, digamos assim, um sujeito em construção. A criança, ela interage, ela interfere, ela pensa, ela não está ali passiva, ela, na verdade, ela ativamente constrói, participa dessa construção de mundo, de ideia de mundo, de ser que ela é. Me mostra esse desenho. O que é aqui? Ela tá voando? É? A gente não devia jogar lixo, é nos rios. Não? E onde é que a gente tem que jogar lixo, Henrique? A gente deve jogar lixo na lixeira. Muito bem. Antes de um
A Rede Nacional Primeira Infância, ela se articulou a partir do desejo de algumas organizações que justamente perceberam que mesmo com todo esse arcabouço legal que o país tinha, a primeira infância ainda era muito invisibilizada, né? Então elas resolveram se articular em rede para lutar pela defesa dos direitos dessa população. A gente hoje tem cerca de 130 membros, né, espalhados pelo país inteiro. Então a gente tem crescido e aí você vai ter poder público, você vai ter sociedade civil organizada, você vai ter sociedade civil organizada do estilo institutos e fundações, você vai ter entidades de base, redes de escolas comunitárias do subúrbio do Rio de Janeiro. Então você tem uma diversidade de atores pensando a criança de uma série de pontos de vista. Tem gente que é especialista em saúde, tem gente que é especialista em saúde no quesito da violência na infância, o outro é da subnutrição, o outro é da violência, mas não como saúde, como violência como segurança pública. Então, essa diversidade de olhares vai dando a complexidade e, ao mesmo tempo, a integralidade do nosso pensamento de primeira infância. A Rede Nacional já tem um papel muito claro de articuladora nacional, já é muito bem vista e respeitada. Mas a militância local precisa ainda de uma força, e é onde as crianças estão, né? Quanto mais você chega perto do município, que é onde as crianças vivem, melhor. Então nós resolvemos que nós íamos fazer esse projeto para apoiar algumas redes e para fortalecer a ideia da criação dos planos municipais pela primeira infância. E aí a gente entrou com essa ideia de poder apoiar essa rede, a materializar esse processo do plano nacional. Ele só se consolida se ele chegar no município. Então esse foi o norte que a gente pegou para escrever o projeto. Os planos municipais pela primeira infância, eu acho que são grandes oportunidades para a gente estar inserindo a voz da criança no contexto da cidade, assim, né? Na discussão dessa cidade, porque os planos eles são voltados para a criança pensando no contexto municipal, né? Da cidade como um todo, que essa cidade poderia estar fazendo para essa criança na primeira infância. Aonde que tinha um parquinho? Aqui dentro? Dentro da escola mesmo. Não vão mais fazer, não. Não vão mais fazer o parquinho na escola? Por quê? Tá tudo quebrado. E aí, vai ficar sem parquinho a escola? Não, eles vão fazer ainda. E se eles não fizerem? Se não fizerem, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar chorando, com raiva, por causa que eles não fizeram. Por quê? Porque ele não fez o parquinho que nós sempre brincávamos. E aí você fica sem um espaço para brincar, é isso? Nós fica sem um espaço porque eles montam tudo. Alguém brinca na rua? Eu brinco. Você brinca na rua? Quem anda de bicicleta aqui? Não te atropela? Mas tem carro passando na sua rua direto? Tem. E é legal brincar com carro no meio da rua junto com bicicleta? Não. É seguro? Não. O PIC eu acho que é um exemplo fundamental, excelente, um exemplo de construção coletiva, de participação da criança, de uma organicidade nesse processo. Eu acho que foi muito importante. E nós conseguimos, em diferentes estados, aqui na Bahia, em Pernambuco, em Mato Grosso do Sul e no Maranhão, sim, a Rede do Maranhão também foi apoiada, e aí nesses estados a gente conseguiu que alguns municípios elaborassem seus planos, alguns deles já aprovados pela Câmara de Vereadores. Então a gente acha que foi um projeto que cumpriu o seu propósito, né? Que era, e que todas essas ações vêm colaborar e vêm ajudar a fortalecer o lugar da primeira infância. Primeira infância cidadã, 6 estados, mínimo de 10 municípios, mas nós estivemos em muito mais. Muitas crianças por aí afora. Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, chamamos Cultura, Meio Ambiente e estamos aí para muito mais.